Olá, amigos! Neste vídeo revelarei fatos e curiosidades surpreendentes que provavelmente você nunca imaginou sobre esse país incrível. Simbora! A origem do nome Espanha tem várias versões. Os romanos associaram a Espanha à terra abundante em coelhos. Outra teoria sugere uma origem fenícia, que pode significar terra do norte ou a terra dos metais. Há também a ideia de que o nome se originou da deformação da palavra ibérica Hispales, que significaria a cidade do oeste. Durante a última era do gelo, a região que hoje é a Espanha era o território europeu mais quente, com clima semelhante ao da Dinamarca atual. Isso resultou em pinturas rupestres nas cavernas, algumas feitas pela espécie extinta Neandertal. Com uma área de 506 mil quilômetros quadrados, a Espanha é o quarto maior país da Europa, após Rússia, Ucrânia e França. Seu território abrange a Península Ibérica, o Mar Mediterrâneo, o norte da África e o Oceano Atlântico. O país é o lar de empresas renomadas como a Inditex, SEAT, Repsol, Santander, BBVA, Movistar, ACS, Iberdrola, Mapfre, Glovo e Cabify. A Espanha possui a quarta maior área de florestas na Europa, cobrindo 185 mil quilômetros quadrados, sendo superada apenas pela Finlândia, Suécia e Rússia. Além disso, o país tem mais de 179 ilhas, com destaque para as Ilhas Baleares, Maiorca, Menorca, Ibiza, no Mar Mediterrâneo, e as Ilhas Canárias, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote e La Palma, no Atlântico. A Espanha abriga o único deserto da Europa, o deserto de Tabernas, localizado na província de Almeria. Desde os anos 60, na área de Dalias, foi desenvolvida a agricultura intensiva sob plástico, tornando-se a mais extensa do mundo no cultivo desse deserto. Essa infraestrutura agrícola é uma das poucas construções visíveis do espaço. A capital espanhola, Madrid, é a sétima cidade mais populosa da Europa, com uma população metropolitana de 6 milhões e 800 mil habitantes, sendo a quinta maior aglomeração urbana, perdendo apenas para Moscou, Istambul, Londres e Paris. Madrid possui atrações notáveis como o Palácio Real, Gran Via, Plaza Maior, Estádio Santiago Bernabéu, Museu do Prado, Catedral de Almudena, Palácio de Cristal, Plaza de Cibeles, Templo de Debod e Plaza de Espanha. A Espanha nasceu como país através da união dinástica dos reis católicos Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, em 1469. Ao longo de sua história, houve dois períodos em que a Espanha se tornou uma república. Primeiro entre 1873 e 1874, e o segundo entre 1931 e 1939. Com uma população de 48 milhões de habitantes, a Espanha não teve um crescimento significativo desde 2008, mas continua a aumentar devido à imigração. Sua população foi superada pela Colômbia em 2014 e espera-se que seja superada pela Argentina nos próximos anos. A gastronomia espanhola é diversificada e ancestral, variando de região para região. Alguns pratos populares incluem a paella, a omelete espanhola, presunto ibérico, gaspacho, cocido madrilenho, fabada asturiana, polvo galego, pão com tomate, croquetes ou ratatouille La Mancha. Para sobremesas, destacam-se o creme catalão, flan, nougat e, entre as bebidas, vinho, sangria e horchata. Na música, a Espanha apresenta uma grande diversidade, com dezenas de estilos e gêneros musicais regionais. Internacionalmente, o flamenco, a jota, a zarzuela, a copla, o pop, o rock, pop rock, pop latino, metal, entre outros, ganharam maior projeção. A Espanha possui uma altitude média de 660 metros, tornando-se um dos países mais montanhosos da Europa. Sua elevação é superada por apenas 8 países europeus menores, como Andorra, Suíça, Áustria, entre outros. Curiosamente, o ponto mais alto, o vulcão Teide, está nas Ilhas Canárias, não no território continental. Esse vulcão é o ponto mais alto emergindo do Oceano Atlântico e o terceiro vulcão mais alto do mundo, medido desde sua base no fundo do oceano. Ao longo da história, a região que hoje é a Espanha foi palco de diversas civilizações, reinos e impérios.
Alguns dos mais notáveis incluem os celtas, tartessos, ibéricos, fenícios, Grécia Antiga, Império Cartaginês, Império Romano, Reino Visigótico, Império Bizantino, Califado Omíada, Califado de Córdoba, Califado Almóada e o Império Francês. Cabo Finisterra, na Galiza, foi considerado o ponto mais ocidental da Terra, o limite conhecido do mundo. No entanto, posteriormente, descobriu-se que o verdadeiro ponto mais ocidental da Europa continental é o Cabo da Rocha, em Lisboa. A Espanha possui uma das maiores economias do planeta, com um PIB nominal superior a 1 bilhão e 400 milhões, ocupando o 15º lugar entre as maiores economias mundiais, o 5º lugar na Europa e o 2º lugar entre os países de língua espanhola, perdendo apenas para o México. Com cerca de 4.964 quilômetros de extensão litoral, a costa espanhola é diversificada. A costa cantábrica e galega é alta, rochosa, com ondas e ventos fortes no Atlântico Sul. A Andaluzia tem uma costa baixa e arenosa, com dunas e pântanos. O Mediterrâneo andaluz é irregular, com enseadas e falésias. A costa do Mediterrâneo de Múrcia, Valência e Catalunha é mista, com áreas baixas e arenosas alternando com áreas altas e rochosas. As Ilhas Baleares apresentam uma costa variada, com praias, enseadas, falésias e ilhotas. Já a costa das Ilhas Canárias é vulcânica, com praias de areia preta, falésias e ilhotas. Dentro da Espanha, além do espanhol, diversas outras línguas e dialetos são falados, refletindo a rica diversidade cultural do país. Entre eles estão o catalão, galego, aranês, basco ou euskera, valenciano, maiorquino, menorquino, ibizã, aragonês, asturiano e outros. Nas Ilhas Canárias, desenvolveu-se até uma linguagem usando apenas apitos, conhecida como apito de La Gomera. O basco é considerado a língua viva mais antiga da Europa, embora a origem exata continue sendo um mistério para linguistas e pesquisadores. O metrô de Madrid, com 293 quilômetros de extensão, é a rede mais extensa nos países de língua hispânica e a terceira maior da Europa, perdendo apenas para o metrô de Londres e o metrô de Moscou, ocupando a 17ª posição mundial. Inaugurado em 1919, é o segundo metrô mais antigo em um país de língua espanhola, ficando atrás apenas do metrô de Buenos Aires. O território espanhol tem sido historicamente disputado, resultando em inúmeros conflitos territoriais e deixando um legado de mais de 10.000 castelos e fortificações defensivas. A Espanha é superada apenas pela Alemanha e pela França em quantidade de castelos. Entre os mais famosos estão o Castelo de Loarre, o Alcázar de Segóvia, o Castelo de Ponferrada, o Castelo de Peníscola, o Castelo de Coca, Olite e Butron. Durante a Segunda Guerra Mundial, oficialmente a Espanha manteve uma posição de neutralidade, não participando ativamente do conflito. Na Primeira Guerra Mundial, a Espanha não tinha recursos ou motivos para se envolver, enquanto na Segunda Guerra, o país estava se recuperando de uma guerra civil de 3 anos e não podia se dar ao luxo de participar de outro conflito bélico. Apesar da neutralidade oficial, houve a presença de soldados espanhóis na guerra, apoiando tanto o eixo quanto os aliados. O espanhol é a língua oficial em 21 países, sendo falado em grande parte da América Central, América do Sul e boa parte da América do Norte. Além disso, é falado em entidades dependentes como Porto Rico e Saara Ocidental e na Guiné Equatorial, na África subsaariana. O espanhol é a segunda língua mais falada no mundo por falantes nativos, perdendo apenas para o chinês mandarim. A Espanha é conhecida por suas construções religiosas impressionantes, como a Catedral de Burgos, a Sagrada Família, a Mesquita Catedral de Córdoba, a Catedral de Santiago de Compostela, a Catedral de León, a Basílica del Pilar, a Catedral de Granada, a Catedral de Toledo, entre outras. Além disso, possui a maior cruz vertical do mundo no Vale dos Caídos, com 152 metros de altura. O turismo é um dos pilares da economia espanhola, e o país é consistentemente um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Anualmente recebe entre 70 a mais de 80 milhões de visitantes, tornando-se o segundo país mais visitado do mundo, perdendo apenas para a França. O Império Espanhol, em seu apogeu,
Teve uma extensão de 20.400.000 quilômetros quadrados, tornando-se o primeiro império a abranger os 5 continentes. Foi superado em área apenas pelos impérios russo, mongol e britânico. Na história mundial, o impacto do Império Espanhol foi significativo. Nos esportes, a Espanha se destacou principalmente no futebol, conquistando uma Copa do Mundo, 3 campeonatos europeus, e sendo representada por clubes renomados como o Real Madrid e o Barcelona. No basquete, ganhou 2 Copas do Mundo e 4 vezes o Eurobasket. No ciclismo, figuras como Miguel Indurain venceram o Tour de France 5 vezes e o Giro de Itália 2 vezes. O tênis tem grandes nomes como Rafael Nadal. E na Fórmula 1, Fernando Alonso foi bicampeão mundial. Nas Olimpíadas, conquistaram 174 medalhas, com destaque para vela, canoagem, atletismo, ciclismo e tênis. A Espanha é reconhecida como o país mais biodiverso da Europa, abrigando o maior número de vertebrados, com 570 espécies, e de plantas vasculares, com 7.600 espécies. Além disso, é o país europeu com o maior número de espécies endêmicas, encontradas exclusivamente na Espanha. Algumas espécies como o lince ibérico, a águia imperial ibérica, o ibex ibérico, o lobo ibérico, o dormouse careto, o desmã dos Pirineus, o ouriço mourisco, o urso pardo, o lagarto de cauda longa, o gené, o urubu barbudo, entre outros, contribuem para essa notável biodiversidade. A cidade de Barcelona, localizada no noroeste da Espanha, é uma das cidades mais visitadas do mundo devido ao seu apelo turístico, cultural e arquitetônico. Entre seus locais emblemáticos estão a Basílica da Sagrada Família, a Rambla, o Parque Güell, Casa Mila, Museu Picasso, Instituto Nacional de Arte da Catalunha, Bairro Gótico, Palau de Música Catalana, o Estádio Camp Nou, Casa Batlló e muitos outros. A primeira moeda de curso global foi uma moeda espanhola, o Real de 8, mais conhecido como peso duro. Cunhada principalmente na cidade de Potosí, na atual Bolívia, essa moeda de prata se tornou a mais importante e cobiçada por mais de 300 anos, sendo amplamente utilizada no comércio mundial. A Espanha possui territórios anômalos, como o município de Llívia, situado na França. Além disso, a Ilha do Faisão compartilha com a França 6 meses por ano, e Ceuta, Melilla ou a Rocha de Belez de La Gomera, na África continental, fazem com que a Espanha seja um país bicontinental, sendo o único país europeu com fronteira terrestre na África. A Espanha compartilha o mesmo fuso horário que a Alemanha, o que é conveniente para a coordenação com seus vizinhos. Isso leva a peculiaridades nas comunidades, como na Galiza, onde, por estar mais distante da Alemanha, anoitece 3 horas mais tarde do que o esperado, proporcionando luz natural até as 23 horas no verão. Santiago de Compostela, na Galiza, é um importante centro de peregrinação na Europa, considerado atualmente o padroeiro da Espanha. O apóstolo Tiago fundou uma comunidade cristã na Galiza e, após ser martirizado em Jerusalém, seus restos mortais foram levados para a região, onde foi construído o Santuário de Santiago de Compostela. Embora a Espanha não seja tricontinental, há ilhas na Oceania que não foram vendidas ou transferidas para outros estados. Estas incluem as Ilhas Güedes, atualmente chamada Mapia e ocupada pela Indonésia, Coroa, chamada Rongerik e ocupada pelas Ilhas Marshall, Pescadores, chamada Capingamarangue e ocupada pela Micronésia, e Océa. O fim do Império Espanhol foi marcado pela invasão do exército francês de Napoleão Bonaparte, que inicialmente visava Portugal, mas acabou resultando na deposição do reino espanhol e na instauração do irmão de Napoleão como rei. Essa ação desencadeou rebeliões nos vice-reinos da América, levando à independência, enquanto outros territórios foram cedidos aos Estados Unidos e vendidos ao Império Alemão. A Espanha é conhecida por várias invenções, incluindo a guitarra espanhola, o submarino de pera, o esfregão, o pirulito, a calculadora direta, o traje espacial, o teleférico, a seringa descartável, giroplanos, pebolim, entre outras. O Palácio Real de Madrid foi a principal residência dos reis da Espanha por mais de 1 século e meio, sendo um dos maiores palácios do mundo, com 162 mil metros quadrados, perdendo apenas para o Parlamento de Bucareste, o Palácio Imperial e o Palácio Apostólico no Vaticano.
A fronteira mais curta do mundo é entre Espanha e Marrocos, no Peñón Vélez de la Gomera, um pequeno território espanhol que foi muito cobiçado ao longo da história. Após um terremoto em 1930, a terraplanagem uniu a rocha ao continente, formando esta curiosa fronteira de apenas 85 metros. O exército espanhol ocupa atualmente a 7ª posição em poder militar no continente europeu e está classificado como o 21º no Índice de Poder Militar Global. Conta com aproximadamente 140 mil militares, 519 aeronaves, 327 tanques e 77 navios de guerra. A Espanha abriga algumas cachoeiras notáveis, como a Cachoeira do Ézaro, única na Europa que flui diretamente para o mar, o Salto del Nervión, a cachoeira mais alta do país, a Cachoeira Cola de Cabalo, o nascimento do Rio Cuervo e as cachoeiras do Toja. No cenário de exportações, a Espanha desempenha um papel significativo, sendo responsável por metade das exportações mundiais de azeite, liderando as exportações globais de citrinos, carne de porco, cortiça e azeitonas. Além disso, é o 2º maior exportador de açafrão, o 3º maior em vinhos e tomates e o 6º em automóveis. Apesar de sua condição de península, a Espanha possui rios notáveis em termos de comprimento e volume, destacando-se o rio Tejo, o maior da Península Ibérica, o Ebro, o 2º em extensão e volume, além de outros como o Douro, Guadalquivir, Guadiana, Júcar, Segura e Minho. A influência islâmica na arte e arquitetura é mais proeminente no sul da Espanha, especialmente em cidades como Málaga, Córdoba, Cádiz, Sevilha e Granada. Essas regiões preservam um impressionante legado arquitetônico dos antigos califados muçulmanos. A economia espanhola, caracterizada por uma industrialização robusta, tem suas maiores exportações concentradas em automóveis, veículos e autopeças. Outros setores de destaque incluem medicamentos, vacinas, eletrônicos, minerais e seus derivados. A França é o maior parceiro comercial da Espanha, seguida por Alemanha, Itália, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. A Espanha, situada na Europa Ocidental, não possui grandes lagos como as Américas. Seu maior lago é Sanabria, com apenas 3,5 km². No entanto, o país compensa essa ausência construindo reservatórios, destacando-se o reservatório de La Serena, com 140 km², facilitando atividades como agricultura, pesca e vida em geral. Como membro da União Europeia, a Espanha participa de uma associação política e econômica que reúne dezenas de países. O euro é a moeda utilizada no país e há um acordo de fronteira conhecido como o Espaço Schengen. Apesar do clima predominantemente quente em termos europeus, a Espanha experimenta neve no inverno, especialmente em suas cadeias montanhosas como os Pirineus, Montanhas Cantábricas, Sistema Ibérico e Sistema Central. A Espanha tem produzido figuras proeminentes na arte e história, como Antônio Gaudí, Diego Velázquez, Isabel Pinto de Castella, Federico García Lorca, Severo Ochoa, Santiago Ramón y Cajal, Joan Miró, Salvador Dalí, Francisco de Goya, Rosalía de Castro, Pablo Picasso e Miguel de Cervantes Saavedra. A bandeira da Espanha foi modificada no século XIX após guerras históricas, e a atual é vermelha e amarela, simbolizando unidade e soberania espanhola. A população da Espanha está passando por mudanças demográficas, com o despovoamento das áreas rurais e crescimento nas áreas urbanas, exceto Madrid. A maior parte do interior do país é desabitada, concentrando-se a população principalmente nas regiões costeiras. A localização da Espanha na península permite que o país receba massas de ar do Atlântico, do Saara, da Europa e do Mar Mediterrâneo. Isso, junto com sua extensão territorial, proximidade com os trópicos e sua topografia diversificada, faz da Espanha o país mais climaticamente diversificado da Europa, abrangendo 17 dos 30 tipos de mudanças climáticas no planeta. Essa diversidade climática supera países como Rússia, Canadá ou México. A qualidade de vida na Espanha é notável, destacando-se como um dos países mais seguros do mundo, com uma das menores taxas de homicídio intencional. Além disso, ocupa o 5º lugar no Índice de Esperança de Vida, com uma média de 83,5 anos, ficando atrás apenas da Noruega, Coreia do Sul, Suíça e Japão.
O brasão de armas espanhol carrega significados profundos, simbolizando a monarquia espanhola com a coroa. O centro é dividido em 6 partes, representando os reinos históricos de Leão, Castela, Aragão, Navarra, Granada. E no meio, o brasão de armas da Casa de Bourbon, a qual pertencem os monarcas espanhóis. Colunas nas laterais simbolizam os pilares de Hércules, referindo-se ao Estreito de Gibraltar, e uma fita com a inscrição Plus Ultra representa o espírito explorador e conquistador do Império Espanhol. O Estreito de Gibraltar, localizado no sul da Espanha, é crucial para o tráfego marítimo global, conectando o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo e, por sua vez, ao Mar Vermelho e ao Oceano Índico através do Canal de Suez. A cultura espanhola é diversificada, refletida em suas festividades populares, como o Carnaval de Tenerife, a Feira de Abril, o San Fermín, La Tomatina, a Festa Major de Grácia, Semana Santa em Sevilha, a Festa dos Mouros e Cristãos em Alcoi e a Semana Grande em Bilbao. Além do conhecido flamenco, a Espanha possui uma rica variedade de danças e estilos como a jota, alresco, chotis, bolero, bola plá, corri-corri, tallaraste, seguidilha la mancha, dança dos paus, muinheira, charrada, baile de la rueda, la isla canaria, folias, pasodoble, parrandas, sardana, verdiales, entre outros. Essa diversidade contribui para a riqueza cultural e social do país. Os tércios espanhóis destacaram-se como a melhor infantaria nos séculos XVI e XVII, introduzindo inovações em armamento e táticas. Utilizando uma formação flexível e resiliente, combinaram armas brancas como espadas, punhais e piques, com armas de fogo, como arquebus e mosquetes. Essa abordagem colocou os exércitos espanhóis entre os melhores da Europa por vários séculos. A Espanha é conhecida por ter o maior número de bares por habitante, com exatos 277 mil bares e restaurantes no país. Isso representa uma média de um bar para cada 175 espanhóis, a mais alta na União Europeia. Curiosamente, apesar da alta concentração de bares, o consumo de álcool na Espanha está abaixo da média europeia, com os bares sendo mais frequentados para desfrutar aperitivos e uma variedade de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Quanto à emigração, mais de 2.700.000 espanhóis atualmente residem no exterior, impulsionados principalmente por razões econômicas, profissionais ou de aposentadoria. Os destinos mais comuns para os emigrantes espanhóis incluem Argentina, França, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido, representando 51% do total de emigrantes espanhóis. Se você chegou até aqui, então comente Espanha, pois quero lhe conhecer melhor. E para saber mais sobre fatos interessantes sobre países, confira o vídeo que está aparecendo na tela. Valeu, galera, e até mais!